escrito assim, capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Agora, versículos do 15 em diante. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Você crê nessa palavra, pode dizer amém? Amém. Tome assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, se eu pudesse, e na realidade posso, dar um nome a esta palavra, essa palavra que vem de encontro às nossas vidas nesta manhã, ela seria uma pergunta: por que devo cear? Por que devo participar da ceia do Senhor? Claro que aqui diverge para alguns, chamamos de Santa Ceia. Eu particularmente não vejo problema na outra fala, mas acho muito importante que seja chamada a ceia do Senhor, porque para que torne um lugar santo, é necessário que o santo esteja presente. Imagino eu, isso aí é meu, tá? Não é nada, não é inovação teológica, não é heresia, não é mandamento, não. Mas eu entendo que, como Jesus disse nesse momento, que voltaria a tomar essa ceia quando se cumprisse o tempo no reino de Deus, no reino do Senhor. Então aquela foi a Santa Ceia, e aquela será a Santa Ceia, e nós ceiamos todas as vezes em memória desse momento. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem que nós lemos aqui, no capítulo 22, e o verso 7, eu quero muito que você e eu, nós juntos, possamos sorver essa palavra, que vai muito mais além do que simplesmente degustá-la, que é um pouco do lado de fora, ou das bordas da papila gustativa da língua, né? Mas que ela seja ingerida, e além de ingerido, que ela seja sorvida em todo o teu corpo espiritual, se é que eu posso dizer assim. E que você se alimente de uma forma tal, como nunca se alimentou. Aqueles que creram nessa última fala minha, já começarão a alimentar-se de uma forma indescritível, pela fé. Queridos, nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Caso contrário, uma multidão de pessoas podem estar falando ao nosso derredor, ao nosso redor e ao nosso lado, e nós não ouvimos. Nós só entendemos aquilo que queremos entender. Caso contrário, ele entra pelos nossos ouvidos, sai e não surte efeito algum. Quem sabe para alguns, não quero aqui ser alvissareiro e nem portador de novidades, se bem que o Evangelho é uma palavra que é nova, porque é misericórdia do Senhor, como eu disse outrora. Mas, queridos irmãos, é possível que alguns de nós não prestou, talvez nunca, no seu tempo de cristão, atenção àquilo que está escrito no capítulo 22 e o verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, o capítulo de número 12, nós vamos ver que o Senhor Deus institui, a partir do dia 14 do mês de Abib, que corresponde para nós, ou Nisan, que corresponde para nós,
exatamente entre março e abril, nesse entremeio, ele instituiu a Páscoa, do capítulo 12 do livro de Gênesis. Aquele seria o início do tempo para os hebreus, o povo chamado por Deus para uma missão específica, amigos do noivo, amigos dos céus. Esse povo hebreu, eles deveriam, e essa Páscoa marcaria o resgate da escravidão, o resgate da terra do Egito, o resgate de debaixo das mãos do opressor. Entenda isso e grave isso. Páscoa é resgate, é Pesach, é passagem. O anjo da morte passaria pela terra de Gósen, no Egito e em todo o Egito, mas na terra de Gósen, aonde estava o povo de Deus, cujo mandamento cumprisse, mandamento do Senhor Deus, e nas vergas da sua porta, aquele cordeiro que estava em observação alguns dias, ele seria imolado no dia correto. Ele seria, o seu sangue seria tomado com um hisopo, como se fosse uma esponja, seria colocado nas vergas, nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Ele seria comido, a sua carne seria comido com ervas amargas, apressadamente, um povo preparado para saírem, para arrumarem, para viajarem. Isso já é muito conhecido da nossa parte. Mas preste atenção, que isso é a Páscoa do Senhor. O povo de Deus tomou como estatuto perpétuo, para sempre, eles deveriam comemorar a Páscoa. Mas, no capítulo 22 do livro de Lucas, no verso 7, nós vemos uma segunda festa. Eu vou vos falar hoje de 3 festas. Essa segunda festa é a festa dos ázimos, a festa dos pães sem fermento. Só que quando olhamos para o livro do Êxodo, capítulo número 12, nós vemos que a festa dos pães ázimo, ela durava não somente um dia, como era a Páscoa, mas ela duraria 7 dias. Logo após o relato da instituição da Páscoa, a festa dos ázimos é instituída. E ela duraria por 7 dias, uma semana. Mas para que houvesse a festa dos ázimos, era necessário que houvesse uma Páscoa. Não haveria festa dos ázimos sem a Páscoa. E é por isso que Jesus, nesse momento, no capítulo 22 do livro de Lucas, versículo 7, está escrito que chegou o dia da festa dos pães ázimos. Se chegou o início da festa desses pães ázimos, pão sem fermento, que duraria ali por 7 dias, e ainda hoje, se você for a Israel, você vai ver um ritual dos israelitas, que não somente limpam a sua casa, mas eles também lavam o seu telhado, para não correr risco de que porventura, os pães ázimos, a festa dos pães ázimos, significa que durante aqueles 7 dias, aquela festa de alegria, não haverá fermento. Durante aquela festa dos pães ázimos, não haverá fermento em lugar nenhum da casa dos hebreus. Por isso, inclusive hoje, os pais brincam com as crianças de uma forma pedagógica, para ensinar às crianças a festa dos pães ázimos. Eles escondem um pouquinho de fermento em algum lugar da casa e soltam as crianças, ou os juniores, adolescentes, como nós chamamos aqui, para procurarem aonde está na casa o fermento. E eles vasculham toda a casa e fazem uma festa quando encontram o fermento para jogar fora. Mas como se não bastasse, os pais lavam os telhados das casas, aqueles que são ortodoxos, para que não haja em nenhum lugar, para que um pássaro qualquer, numa outra casa que não cumpriu o mandamento do Senhor, pode ter pegado
na sua patinha um fermento e deixado em cima da sua casa, e aquela pessoa não estará cumprindo a festa dos ázimos. Eu não sei se você já começou a entender. Eles precisam estar limpos de todo e qualquer fermento, de toda e qualquer coisa que levede a massa. Essa é a festa dos ázimos. Em sendo assim, nós observamos aqui que chegando à festa dos ázimos, Jesus precisaria celebrar a Páscoa primeiro. Vamos então aqui para o versículo 15, que está escrito assim: e disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus já estava avisando, ele já estava dizendo desde anteriormente que ele iria padecer. Ele falava para os seus discípulos que ele iria ser entregue, traído. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Daqui a pouco eu chego nessa terceira festa. Eu falei de duas até agora, a Páscoa e a festa dos ázimos. Ele teria que instituir algo novo, como instituiu. E esse algo novo nós estamos celebrando aqui nessa manhã. Jesus então fez muito bem quem glorificou o nome do Senhor. Jesus disse que precisava participar, comer a Páscoa. Mas preste atenção, irmãos, que a Páscoa dos hebreus, eu não tenho tempo hábil, e nem é a minha intenção dizer para os meus irmãos aquilo que já é sabido. Todavia, é importante lembrar que a Páscoa dos hebreus, primeiro se tomava, se bebia, e depois se comia. Mas Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, mas para fazer nele uma nova lei. Jesus, então, conforme está escrito aqui, disse: não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, acompanhe no versículo 17, está escrito: tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós. Era assim a Páscoa. Primeiro você bebe e depois você come. Mas Jesus iria mais além. Aquela noite, aquele momento era um momento marcante. E esta manhã, para muitos, por que não dizer todos, pela fé, algo novo Deus está fazendo, Ele já começou a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então divide, todos tomam daquele cálice, todos bebem daquele cálice. E Jesus ainda diz: não beberei mais. Ele repete: já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aí ele passa para o próximo passo. Agora ele vai instituir algo novo, que Paulo repetirá mais adiante, que os evangelistas, não somente Lucas, mas os outros dirão que foi instituído neste momento a ceia do Senhor. E tomando o pão, ele começa tudo de novo, olha aqui, ó. E havendo dado graças, quando ele abençoa, aí a coisa vai mudar. Partiu e deu-lhe dizendo: isto agora, aleluia, a Páscoa estava ali, ele era o Cordeiro. Já não era mais aquela Páscoa. Ele agora iria dizer, ele agora estava dizendo: vai mudar tudo. O mundo vai mudar, a história do mundo vai mudar. Eu trago para mim tudo, eu assumo todas as coisas, eu sou daqui para frente, tudo é passado, surge um povo novo, há uma nova herança, haverá um novo ritual. Ele disse: tomem esse pedaço de pão, isto é o meu corpo. Alguém precisava dizer, irmãos, e quem estava dizendo era o Cordeiro que seria imolado. Ele tinha que dizer antes de morrer: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, olha só, irmãos, o que ele faz agora. Tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança, ou seja, é o novo testamento no meu sangue,
que é derramado por vós. Prestem atenção nesse verbo é derramado por vós. Jesus ainda estava íntegro. Jesus ainda não havia derramado sangue. Jesus nem havia sequer ido ao Getsemane. Não havia ido ao Getsemane orar e suar grandes gotas de sangue. Jesus ainda não havia sido coroado de espinhos. Jesus ainda não havia apanhado. Mas ele diz, isto é um verbo auristo, é um verbo infinitivo, é um verbo que acontece ontem, é um verbo que acontece hoje, é um verbo que acontece amanhã. Jesus estava dizendo ali, nem aconteceu, eu estou avisando, mas já aconteceu na eternidade, o meu sangue já foi derramado. Acreditem, este pão é o meu corpo, esse sangue, esse vinho é o meu sangue, já aconteceu na eternidade, a vitória já está valendo, a vitória já está acontecendo, a vitória já começou, é o que Jesus dizia naquele momento. Perdeu a chance de glorificar ao Senhor, mas vai ver outra, quem ainda não glorificou o nome daquele que é eternamente. Ele, o nosso Cordeiro, está aqui nessa manhã. Merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele está vivo, assim como quando ele avisou, depois que ele já venceu, ele está vivo, mas o seu sangue ainda tem o mesmo poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, irmãos, eu disse aqui que se não houvesse Páscoa, não havia festa de ázimo. Se não houver ceia, não haverá festa. Você está entendendo? Tem que ter ceia, tem que haver ázimo. Dessas 3 festas, eu falei aqui da festa dos ázimos, falei aqui da Páscoa e falei também da ceia. Sabe em qual festa nós estamos? Não é a festa da Páscoa. Não é somente a festa da Páscoa. Apesar de ser também, não é somente a festa da libertação. Se bem que tem muita gente aqui que foi liberta do álcool, das drogas, do vício, da dor, da angústia. Eu sei que tem. Eu sei que tem muita gente aqui que já fez o Pesach, que já passou da morte para a vida, que vive não como morto eterno, mas como vivo eterno. Eu sei que tem aqui. Eu sei que tem. Eu sei que existe entre nós pessoas que estão com o cajado na mão, com os pés calçados, cingidos os lombos, aleluia, olhando para a terra prometida, mesmo que ainda no Egito. Eu sei que tem gente assim ainda por aqui. Essa é a Páscoa do Senhor. Mas tem mais. Eu sei também que tem gente aqui, como eu, que independentemente do que tem acontecido, das dores do chicote do feitor no Egito, das traições havidas, das percas acontecidas, mas continua em festa. E não é festa de um dia não, é festa de semana, que entra semana, sai semana e é festa. E eu estou dizendo aqui, vocês estão ouvindo falar realmente, porque quem tem o Espírito de Deus discerne, e por ninguém é discernido. E eu sei que vocês sabem, vivo eu, assim como muitos de nós, dias infelizes também, mas nunca dia sem alegria. Dia de choro, mas a alegria está conosco. Dia de luto, mas a alegria está do meu lado. Dia de dor, mas a alegria está do lado. Dia de percas, mas a alegria está do lado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso é a festa dos ázimos. Nenhum fermento, nenhuma perca, nenhum ganho, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma potestade, nenhum anjo, nem altura, nem profundidade, nenhum desses fermentos irão contaminar a massa. E a massa é pura, a massa é boa, o pão é do Senhor, e é louvado o nome dele em minha e em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, que manhã maravilhosa. Que manhã maravilhosa. Eu já vejo vencedores, sabe, irmão? Se destaca, não tem jeito. Dos pães, tem o pão do movimento, mas tem o pão da proposição.
Dos pães tem o pão fermentado, sempre vai ter, mas tem o pão sem fermento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Da igreja tem uma que vai subir, tem outra que não vai subir. Dos povos há um vencedor, mas há outros perdedores. Mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, entra para o lado dos vencedores, entra na festa dos ázimos, entra nessa Páscoa e sai do teu paradiso. E vou dizer mais, quando você ouvir e quando alguém ouvir, porque isso era mandamento do Senhor. Se tivesse triste, eu já vou falar disso daqui a pouco. Nem vem, fica fora, fica lá na sua casa, fica lá no seu lugar, porque se vier, tem que festejar o nome do Senhor Jesus. Não é obrigado vir, mas quando vem, tem que glorificar o nome dele, porque ele conhece o coração e ele vai pautando a nota, ele vai anotando. Não, pastor, mas eu faço festa lá escondido. Não, aquilo que temos é exalado. Quando nós somos trevas dentro do coração, em volta tudo é treva. Quando é luz, em volta tudo é luz. Aonde passa, ele clareia. Aonde toca, é abençoado. Aonde pisa, é dado por possessão. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Você pode bendizer o nome de Jesus? Eu fico pensando, irmão, se nós não fôssemos tão limitados, que grande festa poderíamos fazer. Eu fico imaginando aqueles que estão no poder de Deus. A gente já está voando por aqui assim, ó, de um lado para o outro, correndo. Mas vem o dia, ainda não chegamos em casa. É daqui a pouco, o que há de vir virá. É como imã. Se você ver um pedaço de ferro e um pedaço de imã, dependendo do pedaço cortado, parece tudo igual. Mas quando passa o imã, aí você sabe quem tem o poder. Aí você sabe quem vai ser atraído. E Jesus vem, e nós estamos nesta manhã comemorando o seu nome. Pastor, o que o senhor dizia mesmo? Eu dizia, irmãos, que apesar de ter Páscoa aqui, tem. Apesar de ter festa dos ázimos, tem. Mas tem ceia também. Tem gente, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui, que serve a Deus somente pela libertação que Deus deu para ele ou para ela. Só pela casa que ganhou. Só porque saiu das drogas. Só porque salvou o pai. Só porque salvou a mãe. Isso também é Páscoa. Mas não pode ser somente por isso. Tem gente que só é feliz, ou seja, alegre, porque felicidade e infelicidade nós temos toda hora, tanto um quanto o outro. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que só comemora por causa da Páscoa. É o ázimo. Faz parte sim, faz parte. Jesus me abençoou, me deu uma vida nova, me deu uma esposa, me deu família, então eu glorifico a Ele. Isso faz parte também. Mas Jesus veio e Ele pediu algo muito mais simples, mas muito mais sincero. Ele disse: os outros vocês fazem porque é mandamento, porque chegou o dia. Vira um culto de ceia, sem saber, sem entender o que é ceia, é vir somente para a Páscoa. Pastor, se eu comemorar uma semana, eu como Páscoa aqui, vou na igreja do outro, vou naquela, vou na congregação, passo uma semana inteira. Isso é festa dos ázimos. Chegou o dia, você faz, não pode faltar, é metódico, é o ritualismo, é a religiosidade. Tem crente que diz assim: não, eu sou, religiosamente eu não falto. Religião está furado, querido. Mas ceia é diferente. Jesus disse: quando vocês fizerem a ceia, é em memória de mim. Não é porque você está bem, não é porque você foi salvo, não é porque você tem, não é porque você está alegre, é em memória de mim. Está entendendo, né? É por causa de mim. Está doendo? Problema nenhum. Daqui a pouco eu te alegro. O rei aqui sou eu. Aleluia. Quem morreu fui eu. Quem salvou fui eu. E eu sou o que sou. E fora de mim não há outro. Aleluia. Aleluia. Mas eu não quero, Jesus. Eu não estou bem. Se não fizer, chegou na minha presença indignamente,
Os anjos serão testemunhas. A minha verdadeira igreja será testemunha. Entrou e saiu, mas não foi em memória de mim. E eu não estou dizendo aqui in memoriam, porque é algo morto, é lembrar alguém morto. Eu estou falando em memória. Procure no dicionário, é diferente. Não in memoriam, em memória, porque eis que estou vivo e vivo estou. Jesus está aqui, e quem não crê que Ele está aqui, está in memoriam de um Deus morto. Mas eu estou aqui, porque o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Se eu fosse você, já começaria antes de tocar aquele pão, antes de tocar aquele cálice, já começar a lembrar, Ele já morreu por mim desde a formação dos tempos. Lá no início, quando eu ainda nem era, Ele morreu por mim. Ele morreu por mim e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Jesus, aleluia. Das 3 festas, muitos aqui vão participar da melhor, a ceia do Senhor, em memória dEle. Dá vontade de ficar aqui, irmão, só passeando nesse trechinho, sabe? Dá vontade de ficar aqui, falando só sobre Ele. Ah, como eu amo a Ele, irmão. Ah, glória a Jesus. Ele fez de mim e de você alguém que não éramos. Mas aí vem a pergunta que deu nome a esse texto que eu estou trazendo para vocês. Na realidade, um sermão textual, ou um sermão expositivo. Na verdade, um sermão expositivo. Por que devo cear? Vamos dizer, tem várias razões pela qual você deve cear. Aliás, é uma razão eterna. Vem do Éden, e certamente o único, não posso nem dizer objeto, o único lugar que pode exaurir toda a realidade da eternidade, só o tabernáculo. Mas não falaremos disso noutra hora. Por que devo participar? Primeiro ponto, eu vou dizer aqui alguns passos. Aliás, eu anotei aqui para não esquecer, porque são vários, e eu queria me focar somente nesse. Para declarar que Jesus é o Senhor. Já começa por aí. Primeiro ponto. Por que eu devo participar da ceia? Para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente, irmão Edson, que a religiosidade mudou a compreensão da ceia dele. Sabia, irmão Paulinho? Ele vem para a ceia porque os outros têm que ver que ele está ceando. A razão dele vir à ceia é para que todos saibam que ele está em comunhão. Mas isso não faz parte da ceia. Os outros olharem e verem, não faz parte da ceia. A ceia é uma declaração de que o Senhor dos senhores tem comunhão comigo. Você está entendendo? Você está entendendo? Entendeu? Analise, pois, daqui a pouco vai ser lido esse trecho. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Jesus é o Senhor na sua vida? Ele é o Senhor. Ele disse, fazei isso em memória de mim. Ou seja, lembra que você tem um dono. Você só é o que é porque eu sou o que sou. Você está entendendo? Você não é o que é porque é mais santinho, porque sabe mais, porque canta mais difícil, ou mais fácil, ou mais bonito. Não é porque prega mais bonito, não é porque tem autoridade nem dinheiro. Só é o que é, porque Ele é o que é. E eu vejo na mesa do Senhor, e aqui mesmo, na casa de Deus, independentemente da altura, do dinheiro, da beleza, inclusive agora, irmãos, essa pandemia foi um tapa na cara de orgulhoso. Dinheiro não manda, pode botar o batom que for,
Pode colocar, pendurar o que quiser. Bom também, talvez para o seu marido, mas não para mim. Mas o Senhor disse o seguinte: vai ficar todo mundo meio que parecido, igual o pinguim. Tudo de máscara. E se alguém tira, eu vi isso ontem no shopping, por favor, coloca a máscara. Aí a pessoa tem que pôr. Mas se Jesus diz, por favor, não peque. Ah, Senhor, mas eu sou humano. Por favor, não roube. Mas, Senhor, aquele rouba. Mas vem um vírus e diz: eu sou um verme diante de um Deus Todo-Poderoso. Mas Ele me mandou calar a boca das nações e dizer que Ele é Senhor dos exércitos. Aleluia. Medo. Irmãos, uma coisa muito séria. Tem gente que confunde o medo com o temor. Temei a Deus. A pessoa tem medo de Deus. Aonde há o medo, falta o temor de Deus. Porque aonde há o temor de Deus, tem amor. E aonde tem amor, o medo, foge. Eu estou falando literalmente, ips literis. Não como alguns traduzem na língua, a nova tradução da língua de hoje, não. Estou falando como está escrito. O amor lança fora o medo. Eu sei que em algumas Bíblias a tradução lança fora o temor, mas entenda, é o medo. Porque o temor a Deus é princípio da sabedoria. Quem tem medo de morrer, quem tem medo de trabalhar, quem tem medo de pregar o evangelho, não tem temor a Deus. Quem tem medo da luta, quem tem medo das percas, quem tem medo do tempo, quem tem medo de viajar, quem tem medo, não tem temor a Deus. Quem teme a Deus, significa que a sua vida já está nas mãos de Deus. Sabe, se eu coloco alguma coisa que é minha, nas mãos de alguém, nas mãos de um dos meus filhos, que seja da minha esposa, não está mais comigo. Está com ele, está com ela. Quem cuida é ela. Quem responde é ela. É ele. A responsabilidade é dele, é dela. Quando eu, e alguns que estão aqui, eu estou falando da ceia, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Uma das razões pela qual eu venho aqui comemorar a ceia do Senhor, tá? Eu não fugi não. Quando eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu canto de vez em quando aqui. Eu era pobre, perdido, sem paz, sem Jesus. Mas quando Ele estendeu as mãos para mim, é só regozijo. Seta de um lado, seta de outro. Cai 1000, cai 10.000. Eu vou seguindo ali. Eu não seria atingido. Eu não seria atingido. Aleluia! Quando dá fome, Ele fala: para, servo meu. Senta na mesa. Essa mesa. Come. Senhor, olha quantos inimigos. Deixa eles. É para eles ver que eu estou contigo. Eles precisam saber que eu estou contigo. Abre a tua boca e eu encherei. Sabe o que é isso? É o Pai que dá comida na boca. Sabe quando você abre a boca e da sua boca só sai bênção? Sabe quando você abre a boca e da sua boca só sai palavra de vida? É porque o Pai te alimentou. Eu não vou nem falar do outro, não vou fazer propaganda para ele. Porque se falar mentira, se falar dissensão, é o outro que está dando comida. Está entendendo? Me permitam usar essa expressão torpe, mas muito necessária para esse momento. Se você come presunto, se regurgitar, ou seja, arrotar o cheiro de presunto. Não pode ser de outra coisa. Se for, está errado. Se eu como a graça de Deus, se eu como a palavra de Deus, tudo que sai de mim, o meu ar, o cheiro até do suor, o sangue, o DNA é do Pai, é dos céus. Portanto, em memória de Jesus, é que nós estamos aqui nessa manhã. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Segundo ponto. Primeiro eu disse aqui, pelo qual eu devo participar da ceia. Eu estou anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, primeiro ponto. Agora, o segundo ponto.
eu tenho que renovar a minha aliança com Deus. Vou falar só 4 aqui, tá? Se der, se não, eu falo só 3. Tem que renovar a minha aliança com Deus. Sabe uma coisa, irmãos? Eu fiz curso uma determinada feita, já casado. E era em Santos. Então estava algumas centenas de quilômetros de casa, que era em Leme, a região de Araras ali. Mas eu tinha que, de vez em quando, ia para aqueles orelhão azul na época, que era o orelhão de DDD, comprava uma sacola de ficha e ficava ali, esperava, entrava na fila. E a hora que parece que quando chegava a minha vez, as fichas iam tudo mais rápido e tinha mais gente atrás e eu era mais rápido, porque demorava para chegar a minha vez. Mas quando chegava a minha vez, aquele toque, caindo, e eu dizendo, meu amor, tinha que dizer palavras-chave. Não aquelas coisas que a gente fala todo dia quando está perto da amada, sabe? Porque você comprou feijão, comprou arroz, não. Sem perder tempo. Eu quero dizer que eu te amo. Eu não vivo sem você. Guarda tudo que você é, o que você tem para mim. Eu volto tal dia. Sabe dizer aquelas coisas-chave? Porque o tempo passava muito rapidamente. A ceia do Senhor, além de comprovar que Ele é o Senhor da minha vida, tem também que comprovar que Ele é o meu amado. Porque tem gente, irmãos, eu não sei se vocês já viram isso, tem gente que trabalha no lugar errado, e ele vai trabalhar com raiva, ele trabalha com raiva, ele sai com raiva e chega em casa com raiva, revoltado. Traduz isso para aquele crente, que fala, Jesus me salvou mesmo, vamos para a igreja, né? Fazer o quê? Tem que ir. É religiosidade. Eu não vou falar outra coisa não, mas alguns falam, até a Trindade banaliza, não, do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não falo um negócio, você nem sabe para que lado veio, para que lado foi, bateu aqui, bateu acolá. Banaliza. Não dá valor. Mas a ceia é um momento de valorização do amor do noivo para com a noiva. Da noiva para com o noivo. A segunda razão pela qual nós estamos aqui na ceia, nessa manhã, é para você com seus atos, com seu glória, com seu aleluia, com suas lágrimas, com todo o seu movimento, com o jeito de tocar no pão, de comer o pão, de solver o pão, de agradecer pelo pão, de tomar o cálice, agradecer pelo cálice, cantar pela ceia. Essa é a prova de que você ainda o ama. Outrora, antigamente, inclusive entre os orientais, muita gente não acredita em noivado, mas isso, como nós somos uma cultura judaico-cristã, isso remonta desde Isaac, tá? Então, a noiva quando desposava, e de José e Maria estava noiva de José. Tem gente que fala, não, mas não existe noivado. Existe sim, biblicamente. Maria estava noiva de José, mas eu quero falar agora de uma noiva qualquer. O que é que se acontecia? O que é que acontecia? O noivo dava um pendão para a noiva, tá? De acordo com a sua posse. Seja uma pedra, se ele não tinha muita posse preciosa, seja ouro, seja prata, seja alguma coisa que lhe custasse muito, alguma coisa que lhe fosse de valor. E alguém que era o amigo do noivo, de tempos em tempo, passava para ver se a noiva, que estava noiva com o noivo, mas ainda não casada, ainda não esposa, ainda noiva, se ela estava passando na prova, se ela estava ainda íntegra, se ela era ainda pura, se ela guardava o penhor da promessa. Eu não sei se você está entendendo. Jesus fez um pacto conosco. Ele disse, olha, eu não vou mais ver vocês, mas eu volto. Eu vou preparar lugar. Porque outro item do noivo é que fosse ele pobre ou rico, ele tinha que participar e construir a sua casa. Fosse no fundo da casa do pai, ou da avó, ou do parente, no terreno alheio, mas fosse rico ou pobre, ele tinha que participar. Não era só pagar, se ele tivesse muito dinheiro eu vou pagar, não. Ele tinha que participar de alguma forma, tinha que botar a mão na massa. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Mas eu vou deixar com vocês um amigo, o Espírito Santo. E ele está olhando hoje, se tudo que eu estou dizendo é real, se o penhor ainda está aqui, se o amor ainda está aqui,
se a joia ainda está aqui, ou se alguém levou, se um bandido levou, se um ladrão levou. Então, segundo ponto da ceia, porque devo participar da ceia, para mostrar que o penhor ainda está aqui, ainda está comigo, eu ainda sou dele, e ele é meu, eu ainda aguardo a volta dele, e eu sei que ele vem. Glória a Jesus. Terceiro ponto, acho que eu vou parar por aqui, para anunciar. Olha só, para anunciar que sou do corpo. Acho que dá tempo a gente falar rapidamente aqui. Irmãos, para que nós entendamos o que é corpo, a igreja, é interessante quando se fala de corpo, né? Eu acho que é importante dizer também, uma das razões muito importantes da ceia, é que eu seja sarado. Sabe, a nossa vida, isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes você está tranquilo, você está em paz, você até acredita que o mundo é um lugar seguro. Aí você ouve que na quinta-feira, né, se não me falha a memória, tremeu no mar Egeu, no fundo do mar, do oceano. E a 16 quilômetros adentro, ali em Izmir, Turquia, tremeu a terra, caiu prédio, muita gente morreu. Muita gente está ferida, alguns desaparecidos, eu não sei se todos aqui sabem. Mas a grande verdade é que essas coisas abalam a gente, é ou não é? Outubro fechou. Ontem, coisas estranhas aconteceram. Me desculpem, talvez se isso for ao ar em algum momento, não sei porque agora eu sei que não está. Mas empresas, coisinhas simples, como Burger King, fez algo tão chulo, que seria uma imbecilidade humana tão grande, mas para algumas pessoas, depende, é a relatividade, é o humanismo. Se você chegar aqui, pintado de bruxo, com uma vassoura, ganha um sanduíche grátis. Choveu de jovens e crianças, porque eles estão trabalhando. O mês de outubro, não é normal acontecer isso. 2 luas cheias. E a última de ontem, nós não vimos aqui na nossa região por causa da chuva, mas uma enorme lua azul. Sinais no céu, sinais na terra. Jesus dizendo, olha a figueira, fez contrato com os árabes, estamos cercados de ideias. Jesus dizendo, eu venho. O noivo dizendo, ó, noiva querida, olha do lado, eu estou voltando, não desiste não, fica santa, fica firme, a ceia é para isso. Aí você vem aqui e diz, Maranata, 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 vem santo, vem Senhor, ainda estamos aqui, glória a Jesus. E quando nós fazemos isso, somos sarados. O medo, irmãos, eu disse aqui, numa reunião com os obreiros, no mês de março, aqui, e puder fazer um sinal com a mão, eu disse aqui que a herança dessa pandemia seria o medo em muitas vidas. Alguém lembra? Olha lá. Irmãos, eu nunca vi gente com tanto medo. Às vezes eu até chego em lugar, não sei se cumprimenta assim, se é assim, a pessoa, é um medo que se instaurou. Mas a ceia sara. Eu não estou querendo dizer que você deve negligenciar, não. Vigie. Vigie. Aliás, é um mandamento do Senhor. Olhai, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está jóia, irmão. A carne é que não é lá essas coisas. Pega vírus, pega enfermidade, pega de tudo. Então fica de olho, sim. Mas eu quero dizer uma coisa. O medo no corpo entra como medo na alma. E as pessoas mergulham no medo. Ah, eu não vou. Eu ir para a ceia, não, eu não posso. Mas aqueles que querem chegar diante do Pai e dizer, Senhor, o Senhor me mandou vir aqui. Chegou a época dos ázimos. Chegou a época da Páscoa. Mas eu vim aqui para comemorar a ceia. É em memória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Último ponto. Porque as horas já nos mandam dizer, pare. Comunhão. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Mas na ceia nós anunciamos que eu sou do corpo.
Nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E vou dizer um negócio para você. Só para você, eu sei que você sabe, eu sei que nós sabemos, mas só para figurar aqui. Irmão, quando dá irmão Mauri, se dá uma coceira no pé, o pé está sentindo a coceira. Não, Denis, um desconforto. Ele consegue se autocoçar? Consegue não, ele precisa do resto do corpo. A cabeça tem que mandar, a coluna tem que se dobrar, o braço tem que articular, os dedos tem que ir lá. Se tiver unha, melhor. Aí você satisfaz a vontade, a necessidade do pé. Ficou claro isso? Ao mesmo tempo, só que é o seguinte: se eu não sei dosar a força, já mete a unha ali, ó. Não é para bater, é hora de coçar. Já pensou se o braço, na hora de arrumar o cabelo, igual o meu não, o meu parece um carpete, mas tem cabelos que são mais macios, né, mais compridos. Na hora de pentear o cabelo, fizesse bater na cabeça, você está se autoflagelando. Todo o corpo sente, fala, a mão não está bem, o cérebro não comandou direito, o corpo vai sofrer. Está entendendo? Eu vou sorver um pouco de água, eu bebo delicadamente um gole de água. Mas se eu tiver um dos membros com problema, ou um problema elétrico de impulsos, de eletrodos, pequenos eletrodos no cérebro, a mão já vai trabalhar mal, um Alzheimer me causa, eu vou me molhar inteiro na hora de tomar um simples gole de água. A ceia é um lugar para nós entendermos que a felicidade do meu irmão Jefferson passa por mim, que a minha felicidade passa pela felicidade da irmã Ieda, que a comunhão do Jefferson passa por mim, que vai abençoar o Cláudio Omar, que o Weber me abençoando, eu vou abençoar pastor Juliano, que o Wellington me tratando bem, eu vou abraçar o Ricardinho, o Ricardinho me beijando, eu venho feliz para dizer ao Felipe, o Senhor é contigo. Está entendendo? Está entendendo? Pastor, o senhor não falou disso aí? Eu falei sim, irmãos. Jesus se sacrificou, chorou no Gólgota, caiu nas mãos, foi lá no Getsemane, suou gotas de sangue, foi preso, maniatado, foi até o sumo sacerdote. Do sumo sacerdote passou a noite ali, sendo julgado no frio, enquanto outros estavam lá na fogueira se aquentando, ele estava no frio, rasgado. Dali foi para o sinédrio se ajuntou, bateram nele, os magistrados não compreenderam, ele foi para Pilatos, Pilatos mandou ele para Herodes, Herodes mandou de volta para Pilatos, Pilatos mandou ele para os magistrados outra vez, e de lá ele foi para ser crucificado. Foram horas de sofrimento, foram horas sangrando, para que eu e você estivéssemos unidos. Glória a Jesus. Para que nós entendêssemos e dissesse, não vou fazer meu irmão sofrer, porque o meu irmão mais velho já pagou por ele. E mostrou que mesmo antes de ser traído, ele tomou um bocado de pão. E ainda facilitou, molhou para quem tem que dizer assim, eu estou molhando para você, para ficar mais fácil para você. Veja que eu estou contigo, veja que eu estou te ajudando. E foi para ser crucificado. Então mais uma razão marcante da ceia. Primeiro, para dizer que Ele é o Salvador. Depois, para dizer que nós temos sim comunhão com Ele. A noiva o espera. Terceiro, que eu falei aqui, sejamos sarados do problema na mente, do medo, da angústia, do disse-me-disse, da dor, das marcas do passado, das percas. Seja sarado em nome de Jesus. E em quarto lugar, que nós venhamos olhar os nossos irmãos e abençoá-los para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu vou fechar aqui.
Na verdade,